Eu sempre tive uma visão muito prática da morte, como uma coisa natural, uma continuidade da vida, uma transição. Mas dois momentos me fizeram mudar essa percepção sobre isso. A primeira foi quando eu tinha o Pedro recém-nascido no carrinho e eu estava passeando com ele perto de casa e eu me dei conta, e se eu morrer agora? O que vai ser dessa criança? Quem vai cuidar dela? Outra, já como terapeuta, estudando espiritualidade, eu me percebi apegada ao que eu estava estudando. E assim, se eu morrer agora, o que falta eu fazer? Como é que eu vou? Eu não realizei tudo que eu precisava. Cadê a minha missão? Com apego mesmo, sabe? Com medo. Poxa, não fiz o que eu devia. Como é que eu vou transitar para a minha vida astral? E a gente se apega mesmo que é o concreto. Só que o problema é que a gente esquece que tudo tem um prazo de validade. E o problema não é ter o apego, é viver como se a morte não existisse. Desenvolver o apego para a matéria, as tuas conquistas, é saudável, te faz ter satisfação, te faz ter prazer, e a gente veio aqui para ter prazer. O problema é te dar esse apego, passar para a linha tênue de ser tão ruim a ponto de você viver para isso e não usar essa matéria a teu favor para realizar o que você deseja. E o que me fez pensar tudo isso é a leitura deste livro aqui, ó. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E é o que Ana Cláudia cita aqui nesse livro. Independente da tua condição, da tua classe social, a vida tem um fim. Todos nós vamos morrer. Eu, você, não tem como escapar da morte. E é justamente por isso que a gente tem que fazer valer a nossa vida, o nosso aqui e agora. E a minha motivação para ler esse livro foi a notoriedade que ele tem e saber, porque ele mesmo já é um convite espiritual, né? Entender o que as pessoas mais se lamentam, se arrependem ou pensam sobre a vida lá nos últimos minutos, nos últimos dias, sabendo que vão morrer, porque lá eles têm certeza dessa finitude. Nós aqui, no dia a dia, a gente ignora isso, mas lá eles não. E essa era a minha curiosidade, saber o que uma cientista, uma médica conseguia captar destes pacientes terminais nos seus últimos momentos. E hoje, de alguma forma, como terapeuta, eu sou uma cuidadora. Então eu queria entender também como é que alguém dentro da medicina cuida de alguém que já não tem mais cura. Como é que ela consegue trazer qualidade de vida para essas pessoas que têm plena consciência da sua finitude. E como médica geriatra, ela não se conformava com a medicina só sedava os pacientes para controlar a sua doença durante no momento terminal. Ela dizia que isso era incompetência disfarçada. Para ela, a medicina precisa cuidar da morte como parte da vida. E no momento que eu estou gravando este vídeo, eu estou mais ou menos na metade do livro e já me trouxe reflexões maravilhosas. E assim, isso me motivou a compartilhar com vocês, para a gente consiga trazer para a nossa vida atual essa consciência, essas reflexões, para que a morte não seja um susto, seja só uma consequência da nossa vida e de preferência bem vivida. Ao longo do livro, a Ana Cláudia cita vários versos, vários trechos, e um deles até agora me chamou muita atenção, que é uma citação de Jesus no Evangelho de São Tomé, que fala assim: se você expressar o que habita em você, isso irá salvá-lo, mas se você não expressar o que habita em você, isso irá destruí-lo. E se isso fez sentido para ti, se prepara, vai ser bem profundo. Já comenta aqui para mim, o que a morte já te ensinou sobre a vida. Te espero para a gente refletir como viver as nossas vidas para que a nossa morte valha realmente a pena. Até o próximo!